Olá, minha turma, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas na aula da NET Fiscal. Primeiramente, gostaria de fazer aqui um agradecimento especial aos meus sócios, porque, afinal de contas, essa aula tem uma marca muito importante. Vocês que acompanharam, então, as nossas publicações, é a aula número 100. Por esse motivo, então, ela se torna uma aula tão especial, onde tomamos a liberdade de fazer com que ela fosse gratuita, para que assim todos pudessem acompanhar essa aula tão importante para todos nós. Como disse, os meus agradecimentos iniciais vão aos meus sócios, de forma nominal, chegando com Grazi, Bruno e Hugo, que fazem com que, então, a NET Fiscal tenha vida, ela possa levar a você todo o alcance de conhecimento e detalhamento sobre as matérias oriundas da área fiscal. E quando nós iniciamos essa jornada do ensino, onde então inicia com eu, Grazi e Bruno, a princípio nós tínhamos um único desejo: proferir conhecimento e levar para você de modo que você pudesse aplicar sempre na prática. E chegando nessa marca tão importante, aula número 100, então a gente olha do início onde tudo começou. Hoje nós temos uma sede nova, temos um estúdio dedicado justamente a fazer as nossas gravações, e a cada dia que passa, nós estamos sempre emplacando novos cursos e novas aulas dedicadas à área fiscal, à área contábil e à área tributária. Dito isso, também faço os meus agradecimentos aos alunos que já estão conosco desde o início e aqueles que estão, então, ingressando agora na NET Fiscal. E aqueles que estão aqui tendo o seu primeiro contato com a nossa escola. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para a nossa aula. De modo que, então, quando você está nesse ambiente de aula, e você que ainda não nos conhece, fique muito à vontade para fazer as suas considerações, perguntas, fazendo com que, então, hoje a gente possa dirimir as dúvidas que supostamente você pode ter sobre esse tema tão importante e, por que não dizer, complexo. Afinal de contas, quando falarmos sobre aspectos tributários, fiscais, o que não é complexo? Portanto, vamos então dar início à nossa aula de hoje, dedicada à DIFAL, para que você possa, então, sair dessa aula melhor do que você entrou ou solidificar tudo aquilo que você já conquistou. Vamos nessa, para que a gente possa, então, enfrentar esse tema da melhor forma possível. Bem, vou compartilhar, então, o material de aula. Já deixo o registro de que este material de aula que vocês estarão observando seja um material teórico, assim como também a planilha automática, que eu vou dispor também para que vocês possam acompanhar a dinâmica do cálculo. Essa planilha, para quem, e assim como o conteúdo teórico, para quem é aluno, vai estar disposto dentro da nossa plataforma, que de forma já corriqueira você está acostumado a assistir a aula e também baixar esse conteúdo. Para quem não é aluno, não se preocupe, você acessou ao grupo do WhatsApp e então, sequencialmente, vai ser disposto todo esse conteúdo para você também. Essa aula ficará gravada para os nossos alunos que já estão na plataforma por tempo indeterminado. Para você que ainda não é nosso aluno, não tem problema. Essa aula você vai conseguir assistir novamente, mas por um período determinado. Então, vamos compartilhar o nosso material e adentrar sobre o tema tão importante que nós vamos discutir sobre. Qualquer momento que você venha a ter alguma dúvida, fique à vontade, coloque no chat, para que assim, na medida do possível, eu já vou interagindo com você, para que assim a gente possa estressar os assuntos e levar para você justamente o que você precisa. Permita-me, então, compartilhar o nosso material de aula e assim a gente vai ter a melhor experiência possível sobre esse tema tão importante. Vamos nessa, deixe-me compartilhar com vocês.
Perfeito. Bom, como foi sinalizado, deixe me colocar aqui só para uma parte. Perfeito. Muito bem. O nosso tema de aula vai ser sobre DIFAL, aprenda a calcular e entenda como funciona, então, o diferencial de alíquota. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Kleber Santos, um dos fundadores da NET Fiscal, e tenho aqui hoje a grata oportunidade de estar falando com vocês. Para quem ainda não me segue nas mídias sociais, fiquem muito à vontade. Sou muito atuante também no Instagram, onde é uma ferramenta que disponibiliza vários recursos para que a gente possa trazer para vocês sempre notícias oriundas da área fiscal, contábil e afins. Então, fique também bem confortável em me seguir. Aqui um pouco do professor também, para que vocês possam me conhecer, para quem ainda não teve contato comigo. E com isso, nós vamos entrar no nosso tema, a qual nós vamos iniciar. Ponto de partida é que a gente tenha que entender que o DIFAL ele é dividido em metodologias de cálculo, onde são 3 tipos de DIFAL que vocês estarão observando aqui nesta aula. O primeiro DIFAL que eu vou expor para vocês é sobre o DIFAL contribuinte, é onde ocorre uma transação entre pessoas jurídicas contribuinte do ICMS. Então, quando vocês ouvirem essa expressão DIFAL contribuinte, significa dizer que é uma relação jurídica entre pessoas que são contribuintes do ICMS. É bom dizer que também como você pode vislumbrar que aquela pessoa é contribuinte. A forma mais comum para que você consiga chegar nessa conclusão é por meio de uma consulta do Sintegra, onde, então, você consegue observar se existe uma inscrição estadual, fazendo com que aquela pessoa jurídica esteja sujeita a ser considerada uma pessoa enquadrada como, então, contribuinte do ICMS. Eu sei que você, usuário e profissional mais avançado, sabe que existem particularidades, que ainda que se pese que seja uma pessoa jurídica que tenha inscrição estadual, mas há exceções, como uma empresa de construção de civil, que ainda que seja, então, enquadrada sob o ponto de vista de obrigatoriedade e ter uma inscrição estadual, porque ela precisa transitar com essas mercadorias que fazem com que ela venha executar o seu trabalho, a sua prestação de serviço, mas que então ela está vinculada a justamente a ser não contribuinte, que é um caso isolado, é um caso que é uma particularidade. Então, quer dizer o seguinte, em suma, em regra geral, quem tem uma inscrição estadual significa dizer que ele é contribuinte do ICMS. Muito bem. Entendido quem são os atores desta dinâmica que aqui eu trago, nós precisamos saber a licitude de como deve tratar essa tributação. O ponto de partida é sempre checarmos a essência. A nossa Constituição Federal é que traz essa licitude para que a gente possa, de fato, verificar se é algo constitucional. E aqui é muito importante colocar nesses termos. A Constituição Federal, ela não cria tributo, ela cria competências, ela vai direcionar de quem é a competência para que, então, seja o responsável para instituir um determinado tributo. Quem aqui já me conhece, assiste às minhas aulas, eu já fiz esses exemplos e faço muito também exemplos práticos para que a gente possa, então, ter uma analogia adequada. Então, permita aqui, gentilmente, colocar aqui de forma aleatória alguém aqui para usar essa questão do meu exemplo. Eu vejo aqui, por exemplo, no meu plano de visão, a Jaque. Vamos imaginar que a Jaque ela é considerada, sobre o ponto de vista legal, que ela é
a parte estadual. E eu sou a Constituição Federal. Eu, sendo a Constituição Federal, eu vou dar competências para o Estado. Então, usando essa analogia, vamos imaginar o seguinte: eu, como Constituição Federal, dou competência para a JAC, que é o Estado, em estabelecer um churrasco. A JAC, ela está emanada, responsável para fazer o churrasco. Só que eu preciso passar algumas diretrizes para a JAC, para que quando ela executar essa festa, a JAC, ela não pode, em hipótese alguma, deixar de considerar as minhas recomendações que aqui farei. Se é uma festa que é um churrasco, eu, como Constituição Federal, vou dizer para a JAC, JAC, nesta festa é imprescindível e fundamental que tenha 2 itens que sejam de ordem maior, que seria, hipoteticamente, carne e cerveja. Hipoteticamente, 2 itens. Veja, quando o JAC recebe esse comando, ela precisa, para que tenha legalidade a sua festa, que é o churrasco, em estabelecer esses 2 itens. Contudo, eu, então, dou a liberdade para a JAC, que é o Estado, em estabelecer a quantidade de carne que será necessária, a quantidade de cerveja que será necessária, já que tem liberdade para que venha escolher qual é a marca da cerveja, assim também a examinar qual carne será mais apropriada para esse churrasco. O que já que tem que, então, determinar é que tenha que ter, neste evento, 2 itens, que seriam, como mencionado, a carne e a cerveja. São 2 pontos que já que não pode deixar passar. Então, isso é o que define a Constituição Federal e o Estado, aonde a Constituição dá competências para o Estado, assim, instituir a determinada cobrança, mas respeitando, obviamente, como aqui citado, comandos primários que estão na Constituição. Muito bem, tudo isso para dizer que hoje nós podemos observar que na Constituição Federal, artigo 155, parágrafo 2, inciso 8, é determinante de que houve uma emenda constitucional para que então aderisse a essa prática. Porque nessa medida foi determinante para que assim estabelecessem os critérios adotados para o DIFAL não contribuinte. Por quê? Uma vez que você vai examinar a Constituição Federal e não existe a metodologia de cálculo sobre aquela forma e conduta daquele tributo, para que tenha licitude, precisa-se, então, nesse caso específico, fazer uma emenda constitucional, ou seja, introduzir esse novo elemento que até então não tinha. E a emenda constitucional 87 de 2015 adicionou esse fato. E com isso, sobre essa primeira etapa, foi cumprida. Então, se nós conseguirmos observar esse texto legal, ele diz claramente, após aqui a minha leitura da exibição da fundamentação legal. E aqui ele menciona, destina bens e serviços a consumidor final contribuinte, localizado em outro estado, ou seja, necessariamente para que ocorra um diferencial de alíquota, tem que ter uma relação entre pessoas jurídicas, como aqui nós já colocamos, contribuintes do ICMS, mas que ambos estejam em estados diferentes. Não há o que se falar sobre diferencial de alíquota quando vocês, pessoas jurídicas, estão na mesma unidade federativa. Significa dizer, o mesmo estado. Então, entendendo que para existir o diferencial de alíquota não contribuinte, carece de ser uma operação destinada para um outro estado. Mas qualquer operação
É entendida também, nesse ponto de vista, de que necessariamente para que ocorra essa dinâmica do diferencial de alíquota, da alíquota interna e a alíquota interestadual, que nós vamos, inclusive, adentrarmos no efeito dos cálculos. Não se preocupe, chegaremos lá. Mas, quando você for vender uma mercadoria, é importante você identificar, quando então é uma operação interestadual, se quem está recebendo essa mercadoria, qual é a finalidade, para que assim a gente identifique 2 pontos. Em regra, para que aconteça o diferencial de alíquota, assumindo que é uma operação interestadual, a parte que recebe essa mercadoria necessariamente precisa adquirir para uso e consumo ou ativo imobilizado. São 2 critérios fundamentais para que assim ocorra o DIFAL contribuinte. Muito bem. Entendido a dinâmica da nossa Constituição Federal, ela dando poderes para que, então, os estados, ou melhor dizendo, a nossa lei dedicada à parte federal, que foi a Lei Complementar 87 de 97, até importante citar, aonde ela teve o compromisso de estabelecer um critério importante. O artigo 4º, parágrafo 2, inclusive, ele foi introduzido uma informação nova, que até então, inclusive, não constava. Não sei se vocês se recordam, obviamente, houve uma lei complementar 190 de 22, que teve o compromisso, inclusive, ela recentemente, de trazer a questão da licitude para que fosse cobrado o diferencial de alíquota. Porque é verdade dizer que você tem a Constituição Federal, a emenda constitucional, e com isso o próximo passo é ter uma lei complementar. E essas informações, até então, a chegada da Lei Complementar 190 de 22, não tinha esse dado, não tinha essa informação. E com isso, fazendo com que, então, passasse a ter uma validade jurídica. Usando um outro exemplo como analogia, por mais que nós já soubéssemos como calcular o diferencial de alíquota contribuinte, estávamos acostumados a isso, mas carecia uma lei complementar para trazer a licitude. É a mesma coisa aqui usando um outro exemplo. Vamos trazer aqui a Vera, por exemplo, que aqui está no meu campo de visão. Vamos imaginar que a Vera, ela é casada, ou melhor, ela mora com uma pessoa há 10 anos. Para todos os efeitos, a Vera, ela então é mulher do seu esposo. Contudo, perante a lei, ela não tem uma relação com ele. Significa dizer que ela não é casada perante a justiça. Então, se Vera, por um acaso, ela decidir ir no cartório, então, deste modo, se tornar legalmente esposa de seu marido, o que muda na prática? Sobre o ponto de vista de que ainda a Vera vai continuar morando na mesma casa onde reside com o seu esposo, e a sua vida continua exatamente igual. Porém, perante a lei, ali para frente, elas têm uma licitude perante a justiça entre o casal. É a mesma coisa com o DIFAL. O DIFAL, ele mudou a dinâmica do cálculo em toda a sua plenitude? Não mudou, mas mudou a licitude sobre o ponto de vista da hierarquia das normas jurídicas. Por quê? Para que tenha validade, precisava ter uma lei complementar. E desta feita, foi exatamente o que aconteceu. Então, significa dizer que era ilegal essa cobrança
porque não existia uma lei complementar que demonstrava justamente qual seria a metodologia. Por mais que eu sei que no seu estado você tinha condições de identificar no seu regulamento de ICMS como tratar aquele assunto. Contudo, necessariamente precisa ter uma lei complementar para que assim tenhamos todo o alcance sobre esta matéria. Então, isso é muito importante. Então, como dito, pela Lei Complementar 190 de 22, nós chegamos então ao artigo 4, parágrafo 2º, que traz para nós que, então, é ainda contribuinte do imposto quem é o consumidor final, sobre a diferença de alíquota entre o destino e também a alíquota interestadual. E é por aqui que nós conseguimos entender que o DIFAL contribuinte, nos dias de hoje, tem legalidade, porque seguiu a hierarquia das normas jurídicas. Tudo bem, meus caros amigos e amigas? Isso é o DIFAL contribuinte. Agora vamos entender o próximo passo, que seria sobre, então, o critério que é dedicado ao não contribuinte, que, inclusive, permita-me fazer uma parte, sem prejuízo de tempo, até porque o assunto já foi, digamos, superado sobre o ponto de vista dinâmico do seu cálculo, porque aqui os amigos que estão acompanhando, especialmente o DIFAL não contribuinte, foi aquele que teve uma novela sobre quando que deveria, então, voltar a cobrança do DIFAL. Vocês devem ter acompanhado que, então, ocorreu a Lei Complementar 190 de 2022, perdoe-me, onde ela trouxe a legalidade acerca da matéria. Só que essa lei, ela foi publicada em 2022, fazendo com que, então, desta feita, não poderia, no mínimo, ser cobrado após, então, 90 dias. E muitos estados aderiram a essa contagem. Outros não aderiram. O fato é que, em regra, a partir de abril, sendo bem específico em datas, a partir do dia 5 de abril de 2022, basicamente todos os estados voltaram a aderir à cobrança do DIFAL não contribuinte, fazendo com que, então, ele voltasse à sua dinâmica, porque o que estava faltando para ter a sua licitude era uma lei complementar. E o fato que nós temos uma lei complementar. O que acontece é que, justamente, teve esses tipos de eventos, aonde, lamentavelmente, não aconteceu desse... Só um minutinho, pessoal. Aqui, nossos amigos aqui estão conversando localmente, estão entusiasmados, inclusive, né? Mas me perdoe gentilmente aqui uma parte para que a gente pudesse aqui seguir adequadamente a nossa aula. Você vê que, como estamos entre sócios, nós temos essa liberdade aqui de trazer esse elemento. Os rapazes estão entusiasmados hoje, hein? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui um ponto importante, como eu dizia, acerca dessa dinâmica sobre como deveria ser tratado essa matéria. Se, então, deveria ser voltado à sua cobrança a partir de abril, em regra geral, dia 5, fazendo com que tivéssemos, então, a necessidade desta cobrança novamente. Fato é que nós estamos em maio, então, obviamente, muitos estados já começaram a aderir a essa dinâmica de cálculo novamente. Mas eu sei que você, que é então, usuário mais ativo, ouviu dizer sobre um princípio constitucional chamado, então, ele de noventena e princípio da anterioridade, fazendo com que, neste momento, muitos contribuintes discutiam-se um ponto de grande relevância, que é definido esse princípio de que, além de adotar a noventena, também deveria
além disso, que só poderia cobrar novamente o DIFAL a partir do exercício seguinte, que seria em 2023, logo no início do ano, que seria janeiro. Contudo, caso você, então, entenda dessa mesma forma, necessariamente, para quem seguiu essa esteira, esse caminho, ingressou com medida judicial, fazendo com que essa medida judicial pudesse ser apreciada pelo juiz, dizendo que, então, realmente inferia um princípio que, quando você tem uma lei complementar que instituiu um tributo, assumindo que, então, era ilegal essa cobrança, então, entendemos que foi instituído um tributo, uma vez que, de fato, ele não tinha a sua licitude comprovada, fazendo com que, então, ferisse esse princípio da anterioridade anual e fazendo com que muitos tributaristas ingressassem com medida judicial para afastar esse pagamento durante todo o ano de 2022. Muitas empresas ingressaram com medida judicial. Quem ingressou com medida judicial acerca deste assunto, fique à vontade para colocar no chat as informações que ali vocês possuem sobre este assunto, se vocês ingressaram com medida judicial e a quantas andam o seu processo, porque nós sabemos que muitos processos foram suspensos, justamente porque a prerrogativa que, então, os juízes que examinaram esse caso estavam alegando que, se porventura concedesse essa forma e condições que gostaria o contribuinte, que o Estado não teria condições de sobreviver. E, lamentavelmente, então, o contribuinte vem sofrendo com a suspensão de seus processos. Mas, quem tiver notícias adicionalmente sobre o assunto, vamos discutindo sobre. Mas só para fazer essa linha do tempo, que esse assunto de DIFAL não contribuinte, também tivemos essa novela, em que momento deveria. Mas o fato é que hoje, independentemente de qual seja o estado, já voltou a cobrança naturalmente, quase todos, então, a partir do dia 5/4 de 2022. E como citado aqui, nós temos, então, essa lei complementar 190 de 22, que trouxe, obviamente, o efeito que nós gostaríamos, que era a licitude. Então, hoje, o DIFAL contribuinte e o DIFAL não contribuinte é legal. Existe lei complementar para assegurar que seguiu todas as etapas. Vamos recordar. Constituição Federal não tinha essa informação. Foi feita uma emenda constitucional 87/2015. Ainda carecia de uma lei complementar, revestindo, então, toda a cadeia tributária. E foi feito isso, como citado, a Lei Complementar 190 de 22, ela acrescenta essa informação que até então a Lei 87, que é conhecida como, então, Lei Candir, que é a matriz do ICMS. Nós temos a matriz do ICMS. A matriz do ICMS significa dizer, para que os estados possam olhar essa matriz do ICMS, que é a Lei Candir, e, sequencialmente, possam fazer os seus regulamentos de ICMS. Então, tudo parte do princípio que a Lei Complementar 87 é que dá condições para que os estados possam estabelecer o ICMS. Por esse motivo que essa Lei 87 é tão importante, ao passo de que tenhamos, então, informações contundentes de como tratar tal informação. E por esse motivo, hoje, então, nós podemos dizer que afastamos todas as possibilidades em discutir se é legal ou ilegal. Fato é verdade. Ou DIFAL contribuinte e o não contribuinte seguiu todas as premissas até aqui sobre a matéria tributária. Tudo bem, meus amigos? Tranquilos até aqui? Tomaram uma água e vamos seguir para o próximo, que é o DIFAL
ICMS-ST, isso mesmo. É muito importante, meus amigos e amigas, passarmos inicialmente sobre essa matéria constitucional, porque eu sempre uso uma outra analogia. Já ouviu dizer que quando você vai jogar algum esporte, algum jogo, você precisa conhecer a regra do jogo? Exemplo, se eu vou jogar futebol, eu sei que se eu tomar 2 cartões amarelo, o próximo é vermelho. Agora, e se eu não sei dessa informação? Significa dizer que eu posso cometer uma falta, cometer uma irregularidade sem ao menos saber. Trazendo para o nosso universo, é importante saber sobre essa dinâmica legislativa para que a gente possa, então, checar se efetivamente tem legalidade aquela cobrança. Então, por aqui que nós temos que ter esse conhecimento. E por aqui que nós vamos sempre passeando sobre essa matéria. E aqui, meus caros amigos, chegando então sobre o DIFAL ICMS e ST, que é conhecido como também DIFAL Substituição Tributária, aonde que nasce essa informação? Essa informação ela nasce na Constituição Federal, como vocês puderam então até aqui verificar, tudo nasce na Constituição Federal. Ela não cria um tributo, ela dá competências. E dessa forma, a Constituição Federal, no artigo 150, parágrafo 7, foi trazido essa situação, que diz que a lei poderá atribuir a condição do responsável pelo pagamento deste tributo, que é o DIFAL ICMS e ST. Mas nós vamos adentrar a um critério importante, porque para que aconteça esse diferencial de alíquota, necessariamente precisa que o destinatário, a pessoa que está adquirindo aquele bem ou mercadoria, precisa necessariamente adquirir para uso e consumo ou ativo imobilizado. São 2 critérios muito importantes e, evidentemente, assim como a essência do DIFAL, para que aconteça, precisa ser uma operação entre contribuintes, nesse caso, e também fazendo com que, neste momento, seja uma operação interestadual. Desta forma, sim, caracteriza inicialmente a parte básica relacionada a essa dinâmica. Mas não apenas é o suficiente estarmos só tendo a competência inicial da Constituição. É importante sabermos que tem uma lei complementar. E a lei complementar a 87, a Lei Candir, ela tem um compromisso de estabelecer a introdução da sua responsabilidade. E o artigo 6º, ele diz: a lei estadual poderá atribuir a hipótese de quem é o responsável na condição de substituto, ou seja, quem é o responsável de fazer, então, essa arrecadação. E dessa feita, faz com que, então, aconteça o diferencial de alíquota, desde que respeite inicialmente um critério que nós conhecemos, que é uma operação entre contribuintes, uma operação interestadual, e ainda assim existe um outro critério que nós vamos, obviamente, adentrar muito mais, que é sobre, além disso, ter um convênio ou protocolo entre os estados que assim estabeleçam que há, então, uma previsão para que aconteça esse diferencial de alíquota. Vamos nessa. Só para vocês poderem ter uma visão geral sobre essa dinâmica legislativa, que é muito importante, nós temos aqui alguns compromissos, como nós já podemos observar, que é a Constituição Federal, que tem como compromisso que é a distribuição de competências, ela não institui tributo, dá competências. Nós temos aqui a Lei Complementar, que tem o objetivo, então, em regra, evitar conflitos entre as competências dos estados.
Por sua vez, nós temos aqui as leis ordinárias que têm esse compromisso de estabelecer regras básicas, mas, em hipótese alguma, ela. Então, lei estadual pode dizer algo que não está estabelecido na lei complementar 87. Então, fica também aqui o registro da importância de que sempre quando você, caso queira militar com outro estado, é importante dizer o seguinte, que nós tenhamos, então, condições de estabelecer critérios de que a regra geral vai ser estabelecida na nossa lei complementar 87. Isso ajuda muito para que você conheça as regras básicas do ICMS. E, além disso, nós temos aqui os decretos estaduais. Então, qual que é o objetivo de um decreto? Sobretudo, fazer com que ele possa trazer mais elementos, mais informações, para que você consiga estabelecer um cálculo. A lei estadual ela tem limites para expor algumas ideias, mas o decreto, o objetivo dele é melhorar o que foi escrito para devolver ao contribuinte a melhor forma possível de entender aquela matéria. Então, esse sim seria ali o nosso objetivo. E aí, pessoal, nós temos aqui um outro ponto importante chamado normas complementares. Então, seguindo todo esse rito jurídico, ainda assim há necessidade de termos aspectos fundamentais, aonde vai devolver ao contribuinte situações muito importantes para que ele venha tomar algumas decisões. Então, hoje, quando falarmos sobre, então, matéria de DIFAL não contribuinte, nós temos um convênio que seria o 236, que dispõe sobre todos os procedimentos necessários que o contribuinte, quando for apurar o DIFAL, precisa ter. Por que é importante ter passado por aqui, pessoal? Só para vocês terem essa dimensão. Porque quando vocês observarem a planilha que vai ser exibida daqui a pouquinho, ela foi construída baseada não só na matemática, mas baseada, obviamente, sobre as doutrinas que aqui foram colocadas, ou seja, cálculos são muito importantes. No entanto, nós precisamos ter, então, aonde está escrito que eu deveria calcular daquele jeito. Porque quando chegarmos no cálculo, e está chegando já, inclusive, nós vamos ter condições de entender, então quer dizer que é por aqui que foi dito que tinha essa dinâmica? Exato. E assim a gente consegue ter certeza que se o cálculo está certo ou está errado. Porque senão você recebe uma planilha ou uma informação fazendo com que, neste momento, você não tenha condições de examinar se está certo ou se está errado. Até mesmo um sistema, que pode ser Conet, OB, qualquer outro que você adquira, que inclusive eu também possuo. Mas para que eu tenha certeza se o cálculo foi feito de forma adequada, eu tenho que saber onde está escrito isso. Então, por isso que eu estou passando em cada momento aqui, para que eu devolva a você a melhor experiência possível. Tudo bem? E aqui nós temos o convênio, como citado, que dispõe sobre todas as regras de DIFAL não contribuinte. E esse ponto, além de eu ter, então, um convênio, eu tenho um outro convênio sensacional que foi estabelecido, chamado Portal Nacional do Diferencial de Alíquotas, que é muito importante. Nós vamos entrar daqui a pouquinho nele, mas eu deixo para vocês também aqui nesse material o link para que você possa observar para que se presta esse portal. Nós vamos entrar na prática e vou mostrar quais são os pontos que eu vejo ser muito relevantes para que assim nos ajude a entender por onde começar. A exemplo, dentro desse portal, vocês vão observar que tem alíquota, nós temos quais são os regimes que são esses benefícios fiscais, regime especial. Nós temos definições do conceito de gerar uma guia do DIFAL não contribuinte. Então, esse portal ele tem um objeto muito importante de ser um ambiente canalizado para que tudo que se refere a essa matéria seja fácil a gente identificar como trazê-lo. Em frente, nós temos aqui a parte, então, do DIFAL ICMS-ST. E aqui, sim, eu já vou entrar na prática em um detalhe importante para que vocês possam já ter essa dimensão. Hoje eu digo, desde 2018, nós temos, então, um convênio ICMS
que foi introduzido, que incorporou 5 outros convênios dedicados à matéria da substituição tributária, que é o convênio 142 de 2018, onde estabelece critérios de regra geral de como deve ser entendida o DIFAL, ICMS, ST, por exemplo, além também de você conseguir entender como funciona a substituição tributária quando falarmos sobre operações subsequentes, quando a pessoa que vai vender uma mercadoria para outra pessoa jurídica e essa outra pessoa jurídica tem o desejo de dar uma saída subsequente. E para este caso, nós vamos aplicar, em regra, o MVA, só para que a gente possa deixar muito bem enquadrado. Neste caso do DIFAL, não se aplica o MVA, se aplica exclusivamente só o diferencial de alíquota. Muito bem. Entendido que eu tenho um único portal para que eu possa examinar essas questões, então o próximo passo é saber o seguinte: mas, além disso, eu tenho mais algum elemento que pode me ajudar a eu identificar, como foi colocado, que para o DIFAL, ICMS-ST, não basta só apenas ter uma relação entre pessoas jurídicas, não basta ser uma operação que vai ser dedicada para uso e consumo ou ativo imobilizado, mas também precisa ter um convênio ICMS entre os estados para aquela mercadoria, para que assim pratique o DIFAL ICMS-ST. E, nesse sentido, foi criado, então, um portal da substituição tributária. Não sei se os amigos já acompanharam, mas vamos entrar nele agora na prática, para que vocês possam acompanhar essa dinâmica. Então, o convênio ICMS 18/2017, ele trouxe essa dinâmica para nós. E vamos aqui observar este nosso convênio. Permita-me mostrar agora na prática, para que vocês possam, então, já saber como que ele funciona em toda a sua dinâmica sobre isso aí. Convênio ICMS. Vamos pegar aqui, eu já vou explodir a tela para que vocês possam acompanhar aqui sobre essa matéria. Deixe-me colocar aqui. Perfeito. Já estou aqui já mostrando em segundos para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela e aí com isso vocês vão estar já observando. Perfeito. Bom, vamos nessa. O que nós temos aqui, pessoal? Deixe-me mostrar para vocês. Depois vou dar uma olhada na caixinha de perguntas, são muitas perguntas que estão fazendo, então eu já vejo o que vocês estão colocando também. Deixa eu só mostrar essa parte e, sequencialmente, eu vou dar um pente fino do que nós estamos entendendo sobre essa matéria até aqui. Como dizia, então nós temos um portal, desde 2017, que foi dedicado para demonstrar efeitos da substituição tributária. É verdade dizer que nem todos os estados já disponibilizaram, então, uma planilha que dá para você ter uma relação de quais são esses produtos sujeitos à substituição tributária. Mas vamos aqui entender um tipo de cenário. Vamos colocar aqui, por exemplo, São Paulo, clicando nessa abinha. Ao clicar nessa abinha, você vai perceber que nós temos diversas planilhas. Por quê? Na medida que tem uma atualização, automaticamente sobe uma forma atualizada, se mudou alguma regra. Então, por isso que nós estamos na versão 4.8. Toda vez que tiver uma mudança de algum produto, seja qual for o motivo, mudança de MVA ou mudança de alíquota, o Estado tem um compromisso de atualizar também essas informações. Então, vamos olhar aqui a planilha. O que extrai, o que isso pode nos ajudar. Porque eu sei que nem todo mundo tem acesso a Econet, a IOB, Fiscosoft, ou seja, qual for a sua ferramenta, que é muito importante. Mas aqui pode trazer para nós algumas informações muito importantes, para que a gente venha a corroborar com o que foi trazido do sistema. Então, vamos aqui entender qual é a dinâmica. Vamos pegar aqui a planilha, permita-me mostrar para vocês agora, a planilha que foi gerada, para que vocês possam aqui observar. Deixa eu pegar aqui a planilha, abrir ela aqui para vocês.
Só um instante, está abrindo aqui já na minha tela, perfeito. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo aqui a minha tela com vocês e vamos nessa. Então, o que nós temos aqui de planilha? A planilha que foi gerada, Aqui está, perfeito. Então, vejam, o que nós temos aqui, pessoal? O que nós temos aqui dessa planilha? A planilha, ela tem, então, um compromisso nessas abas que vocês estão vendo aqui abaixo, onde existe o segmento da mercadoria. Então, hipoteticamente, se for produtos eletrônicos, aqui você tem, então, condições de checar da seguinte forma. Perceba, pela SEST, a SEST você consegue localizar por meio da NCM, fazendo com que, então, você consiga identificar se o seu produto consta-se nessa relação. A partir dali, você já sabe quais são os protocolos que são sujeitos a depender de cada estado. Exemplo, se eu tenho um produto que eu estou remetendo para o estado de Minas Gerais e este produto, por um acaso, está na SEST 210100100, automaticamente eu consigo, nesse momento, identificar que esse produto, então, está sujeito à substituição tributária. Agora, eu preciso saber o seguinte, qual o estado que eu estou remetendo? É o estado dedicado a Minas Gerais? Então, eu tenho um protocolo, que é o 3109, 31/09. Significa dizer que eu vou entrar neste protocolo e, normalmente, nas primeiras cláusulas, já é demonstrado o seguinte, que quando é praticado uma operação onde o destinatário for utilizar para ativo imobilizado ou uso e consumo, pratica-se o diferencial de alíquota, fazendo com que, nesse momento, então, nós tenhamos possibilidade de facilitar na nossa vida. Olha que coisa interessante. Além disso, é possível você identificar a alíquota interna desse produto, que vai, obviamente, te facilitar a saber como tratar essa diferença de alíquota para o destino. Então, fica também aqui o convite para os colegas a brincarem e acessarem muito mais sobre essa prerrogativa. Bom, então, estabelecido esse critério, voltemos, então, no nosso material de aula, para que a gente possa, então, já voltar a onde paramos. Então, deixe-me voltar aqui à parte importante. Perfeito. Deixe-me voltar aqui, compartilhando tela. Vamos nessa. Muito bem, pessoal. Então, o que nós temos aqui nesse momento? Passeando pelos aspectos do DIFAL ICMS-ST, entendendo que foi instituído um portal para que a gente pudesse ter essa dinâmica de informação, nós temos aqui outra parte que também foi uma novidade nesse caso, que é sobre a base de cálculo. A base de cálculo, ela tem uma dinâmica muito severa, porque houve um impacto principalmente com o DIFAL contribuinte. Em linhas gerais, por meio, então, dessa Lei Complementar 190 de 2022, que trouxe a licitude para a cobrança dessa modalidade de cálculo, automaticamente trouxe um ponto importante. E aqui, meus caros amigos, atenção total. E aqui vocês vão, obviamente, já afastar alguns preceitos que estão sendo discutidos no mercado. Então, regra geral, atenção, marquem essa informação. Regra geral, quando falarmos de FAO contribuinte, a base é conhecida como base dupla. Nós vamos exercitar o cálculo, mas de FAO contribuinte é entendido como base dupla, fazendo com que, neste momento, necessariamente, nós tenhamos esse compromisso de tomar o cálculo sobre essa expectativa, que nós vamos fazer na prática. Vou abrir a planilha, que essa planilha, como já suscitada, vai ser compartilhada com todos vocês. Então, entendido isso, nós temos um outro desafio, porque além de ter uma lei complementar, os estados, a partir do momento que teve esse comando, que então, de FAO contribuinte é base dupla,
automaticamente gerou um compromisso dos estados incorporar essa decisão. E eu tive um grande trabalho para identificar em todos os estados, na planilha vocês vão ter essa informação claramente, onde eu tive o cuidado de entrar estado por estado para checar se foi incorporado, então, DIFAL base dupla, seja qual for o estado que você está. Então, isso é importante, porque por mais que eu tenha uma regra matriz que estabelece que DIFAL contribuinte é base dupla, não é o suficiente, porque os estados precisam incorporar aquela decisão. Olha que coisa importante. E com a planilha você vai saber, inclusive, quais estados que estão cobrando base dupla ou qual estado está cobrando base única, que nós conhecemos como base simplificada. Muito bem. Avançando aqui, nós temos o outro ponto, que é o DIFAL não contribuinte, não é? Que é aquela relação que aqui já foi suscitado, mas carece nós reforçarmos esse ponto, DIFAL não contribuinte é uma relação de uma pessoa jurídica enviando mercadoria para outra pessoa, que em regra pode ser uma pessoa física, que aí sim caracteriza como uma pessoa não contribuinte do ICMS, só para elucidar essa questão. Na mesma situação, foi acrescentado a metodologia da base de cálculo para essa matéria, dentro da Lei 87. Além disso, foi criado um convênio ICMS, que é o 236 de 2022, como vocês puderam aqui acompanhar. E aqui ficou muito claro, seja na lei complementar ou no convênio, que a base de cálculo, quando falarmos sobre DIFAL não contribuinte, é base simples, é base única. Nós vamos exercitar os cálculos, calma aí. Então, é base única. Isso é importante, porque eu também, dentro desse meu estudo, onde eu detalhei estado por estado, existem 2 estados que ainda, na modalidade de FAO não contribuinte, estão cobrando base dupla. São eles, Minas Gerais e Pará. 2 estados que estão cobrando base dupla, que precisam atualizar agora a sua legislação para que submeta-se, então, ao critério de base de cálculo única e não cobre mais o DIFAL por meio da base dupla. Então, fica este contexto muito bem elucidativo sobre essa expectativa. Outro ponto que nós temos aqui ainda é o DIFAL ICMS-ST. Como foi falado, nós temos o nosso convênio ICMS 142/2018, que é, então, o convênio que estabeleceu todas as regras do diferencial de alíquota sobre essa matéria, especialmente. E aqui ele coloca para nós que, neste critério, então, há necessidade de praticar a base dupla, quando nós falarmos de FAO, ICMS e ST. Então, ele tem esse critério muito importante sobre essa expectativa. Então, fica só este registro. Bom, entendido que eu tenho, então, sobre ponto de vista de base de cálculo, nós vimos DIFAL contribuinte é base, em regra, base dupla. DIFAL não contribuinte é base única, base simples. Contudo, eu disse que nós temos 2 estados que ainda estão praticando base dupla, não atualizaram a sua legislação, mas é importante saber que nós temos já uma regra sobre esta matéria. E falando de DIFAL ICMS-ST, esse sim, em regra, é base dupla. Legal, entendido sobre essa expectativa de base. Então, nós vamos seguir. Outro ponto que também gera dúvidas é acerca de benefícios fiscais. Então, o que nós podemos falar sobre benefícios fiscais? O benefício fiscal para contribuinte necessariamente é estabelecido, então, e o Estado tem essa competência de estabelecer
regras específicas para cada estado, para que você consiga checar se aquele seu estado tem algum tipo de benefício fiscal, que são eles: redução de base de cálculo, uma isenção, por exemplo. Isso seria dedicado a este critério. Então, nesse sentido, para que você tenha maior velocidade na sua pesquisa, necessariamente eu recomendo uma ferramenta como Econet, como a IOB, para que a gente coloque a NCM e automaticamente a gente possa, então, trazer essa informação. Nas aulas da NET Fiscal, inclusive, nós temos diversas aulas onde nós vamos dedicar, e já dedicamos, inclusive, especialmente sobre matéria de regime especial e benefícios fiscais, onde nós conseguimos, numa aula específica, demonstrar a você como lidar especificamente com esse tipo de evento. Beleza. Então, entendi que eu tenho um benefício fiscal dedicado a contribuinte, que é um diferencial de alíquota, mas que para este caso, então, eu preciso checar dentro do meu estado como que ele trata o meu produto, por exemplo. E aí nós temos aqui um outro ponto, que é dedicado exclusivamente sobre a matéria de FAO não contribuinte. E aqui, pessoal, nós temos o portal que eu já tinha mencionado para vocês, que foi dedicado para o DIFAL não contribuinte. E neste ponto, esse DIFAL não contribuinte, permita-me mostrar para vocês este portal muito importante, para que você possa imaginar o seguinte, que foi dedicado uma aba especialmente por estado, para que você consiga entender quais são os estados que trazem benefícios fiscais. Olha que coisa interessante que nós temos aqui. Então, vamos aqui entrar nesse site, vou mostrar para vocês agora, e aí a gente consegue examinar essa questão. Então, vamos lá. Deixa eu aqui abrir para vocês. Vou compartilhar aqui a tela. Só um instante. Compartilhando a tela. Compartilhando a tela com vocês. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Dentro desse contexto, nós temos aqui várias informações. Entre elas, como eu havia mencionado, eu tenho benefícios fiscais. E aqui, em benefícios fiscais, automaticamente, quando você clica aqui, você consegue observar por estado, o F que aqui está, quais são, então, os produtos que estão sujeitos a algum tipo de benefício naquele estado. Então, é um facilitador muito importante para que a gente possa ter essa informação. Então, perceba que aqui, pessoal, é imensa a lista. Tem por ordem alfabética. Eu estava no Acre e agora estou na Bahia. Então, com isso, a gente tem essa informação muito bem elucidativa. Além disso, caso alguém queira saber sobre alíquotas internas e interestaduais, também há uma aba dedicada só para essa informação, onde você tem todas as informações aqui em regra geral e tem particularidades. A alíquota interna por estado, como vocês podem observar, cada UF tem uma alíquota dedicada para tal. E assim também trazendo, além da alíquota, qual é a fundamentação legal daquele estado. E assim, com certeza, levando para você o que você precisa no detalhe. Então, fica também aqui outro dado muito importante que você pode ser como consulta. Para quem tem ferramentas auxiliares, também, digamos que não podemos desprezar algo que está aqui disposto em portais que dá para você conciliar a sua ferramenta e também a informação que você tem aqui dentro desse portal. Beleza? Ótimo. Beleza, pessoal. Deixe-me ver aqui só um pouco aqui sobre algumas expectativas. Foram muitas perguntas, pessoal. Muitas perguntas que a galera foi respondendo e, com certeza, agora vai ficar um pouco complexo. Mas eu vou pegar algumas perguntas aqui de forma aleatória, só para que a gente possa conseguir entender a dinâmica de vocês aqui. Vou pegar as últimas perguntas aqui. Aqui a Renilda gostando da dica. Aqui até mesmo o Leandro falando da questão transportadora. Muito bem. Aqui o Gustavo comentando, acho que me perdi. São Paulo não acabou também de colocar base dupla para
DIFAL não contribuinte, então, meu caro Gustavo, o que acontece é que ainda São Paulo, para caso de não contribuinte, para este caso, não foi aderido base dupla, só foi adquirido base dupla para DIFAL contribuinte. Isso é verdade. Inclusive, essa prática se deu a partir de março. Então, também tem essa dinâmica. Perfeito. Bom, voltando, então, na nossa matéria, vamos lá. Voltando à nossa matéria, deixa eu compartilhar aqui. Ainda temos a nossa parte de tirar aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Perfeito, vamos nessa. Muito bem, pessoal. Então, passado já essa dinâmica, nós vamos aqui examinando outros detalhes, que são, por fim, aqui a particularidade que é dedicada a, então, as empresas, que são essas emitentes do Simples Nacional. Uma empresa optante do Simples Nacional, ela como remetente, não há o que se falar de DIFAL para essa empresa que é do Simples, que vende uma mercadoria para uma pessoa não contribuinte que está sendo destinada para um outro estado. Fazendo com que, então, neste momento, automaticamente, não há como tributar o diferencial para essa ocasião. Por quê, meus caros amigos? Então, já desde 2016, uma ADI que, à época, então, o STF se manifestou dizendo que era inconstitucional a cobrança desde 2016. E, além disso, nós temos um ponto que é um projeto de lei que ainda assim está aguardando todo um rito para que aconteça a sua cobrança, fazendo com que, neste momento, nós tenhamos, então, aqui aguardar o que vai acontecer com esse projeto de lei. O fato é que, enquanto não acontecer esse projeto de lei, ou melhor, a aprovação do projeto de lei, não há o que se falar sobre esta cobrança. Então, digamos que para esta dinâmica, quem é optante do Simples Nacional, então não há o que se falar sobre DIFAL não contribuinte. Então, fica também aqui o registro e as fundamentações legais que vocês puderam aqui de observar. E agora, chegamos na reta final. Uma vez que nós ganhamos, então, todas as camadas necessárias sobre os aspectos legislativos, agora nós temos condições de definir o critério de como calcular isso. Eu vou compartilhar com vocês agora a planilha que, então, desenvolvi para atender essa dinâmica de cálculo. Vamos nessa, então, entender como vai funcionar esta forma e conduta de cálculo, sabendo agora os critérios, não é? Então, deixe-me compartilhar agora a planilha. E assim a gente vai ter a melhor experiência possível. Aqui eu tenho certeza, quem acompanhou desde o início da aula foi, então, criando uma construção da sua ideia. Porque agora nós temos condições de ser crítico, de validar alguns critérios. Então, o ponto de partida que vocês estarão observando aqui na planilha é o seguinte, deixe eu me aproximar mais, que agora eu vou usar um pouco mais alguns critérios. Vou aumentar um pouquinho aqui a planilha, aqui, perfeito. Mais um pouquinho, ótimo. Então, qual que é o lance dessa planilha? Vocês estarão recebendo, reforçando essa planilha. Quem já é nosso aluno da NET Fiscal estará na plataforma que vocês já sabem aonde está após assistir a aula, só fazer o download desta planilha e também do conteúdo teórico. Para quem não é aluno, não se preocupe, isso vai ser disponibilizado para vocês dentro do grupo do WhatsApp, beleza? Muito bem. Dito isso, então nós temos esta aba que você vai ter que vai mudar a sua vida, porque ela não é uma aba só de cálculo. Veja, fundamentação legal. Que estado você está? Está no Acre? Aqui se pratica a base dupla. Qual que é a fundamentação legal sobre isso? Nós temos aqui a fundamentação legal. Da mesma sorte, quando nós vamos falar sobre DIFAL não contribuinte, nós temos aqui qual é a base que se pratica. Inclusive, eu ponho um flag para ajudar também, se caso um dia mudar essa regra. Então, nós temos aqui base única,
Qual é a fundamentação legal do Acre? Eu coloquei a fundamentação legal. Hipoteticamente, descendo aqui, Bahia, por exemplo. A Bahia, para o DIFAL contribuinte, ela pratica base dupla. Qual é a fundamentação legal? Eu coloquei a fundamentação legal. E para DIFAL não contribuinte, qual que é a base que se pratica? Lá é base única. E nós temos a fundamentação legal. Teve um amigo que mencionou sobre São Paulo. Veja só, meu caro amigo contemporâneo. Contemporâneo não. Nós temos aqui São Paulo. Se pratica, nós temos base dupla, sob o ponto de vista de DIFAL contribuinte. Quando é DIFAL não contribuinte, nós temos base única. Nós temos uma fundamentação legal que fala sobre tal. Então, aqui nós temos o ponto de partida. É dizer, entendi qual é a dinâmica para incidência do diferencial de alíquota. O que eu preciso agora saber de particularidade é se pratica a base única ou a base dupla. Agora, como eu tenho uma fundamentação legal que me direciona qual que é o meu caso, então, uma vez que eu vou checar qual estado que eu estou me relacionando, eu vou olhar nessa planilha. E a fundamentação legal vai me dar, então, condições de examinar se efetivamente procede o que está sendo colocado. Olha como nós temos agora maturidade para discutir sobre se pode ou não pode. E assim a gente consegue chegar na próxima aba, que é DIFAL não contribuinte, base única. E vamos entender como funciona esse cálculo base única, não é? Então, base única, o ponto de partida é você fazer uma primeira pergunta. Essa mercadoria está sendo destinada para um não contribuinte? Então, você tem um flag aqui. Sim ou não? Sim, é não contribuinte. Ótimo, então você pode seguir no próximo cálculo. O estado que você está remetendo essa mercadoria, foi definido que é a base única? Sim, ótimo. Então, esse cálculo pode seguir em frente. Próxima pergunta. Essa mercadoria, ela, então, tem ou é importada ou conteúdo superior a 40%? Não. Por que que é tão importante essa pergunta? Porque se ela se enquadrar nesse critério, automaticamente vai se praticar a alíquota interestadual de 4%. Então, por isso que eu chamo a atenção nessa parte da planilha. Outro ponto que nós temos aqui, estado-origem. Eu coloquei, pessoal, uma dinâmica aqui para você selecionar qual estado de origem que nós estamos tratando. Você pode brincar com todos os estados aqui. Essa planilha está automatizada para você escolher qual estado. Eu coloquei, hipoteticamente, São Paulo. E São Paulo é a origem. E qual que é o destino? O destino é Santa Catarina, mas poderia ser qualquer um desses estados que aqui vocês estão observando. Perfeito. Qual que é o valor da operação? R$1.000. Qual que vai ser a base de cálculo? Em regra, pessoal, vai ser sempre o valor da operação. Então, uma vez que você encontrou já, e essa planilha, uma vez que você colocar R$2.000, automaticamente ela já se atualiza. E aí você tem só o único compromisso de saber o seguinte: qual que é a alíquota interna do destino? A alíquota interna do destino é 18%, no meu caso. E qual que é a alíquota interestadual? É 12%, porque é o estado do Sudeste enviando uma mercadoria para o Sul, que se enquadra, então, a 12%, porque não é uma mercadoria importada. Então, por esse motivo, se pratica 12%. Então, uma vez que você encontrou essas duas informações aqui, que meramente você vai preenchê-la, o que você vai ter? Um cálculo extremamente simples. Você vai pegar a base de cálculo vezes o valor da alíquota do ICMS de destino, que é 18%, como vocês podem aqui observar. Na mesma sorte, você vai pegar, então, a base de cálculo vezes 12%, que é a alíquota interestadual. Depois, meus caros amigos, a matemática já está pronta para você. Nós fazemos uma quantia de menos.
um menos o outro, então você tem um diferencial de alíquota sobre a expectativa de base única, R$ 120. Esta é a metodologia da base única, base simples, também conhecida. Então, esta base ela é muito mais simples de calcular, não é? Não há tantos tipos de relações, de preocupações. Aqui ficou mais tranquilo. E eu tomei a liberdade, falando sobre matéria de FAO não contribuinte, de que necessariamente nós temos aqui, a partir de 2019, que então é destinada 100% do diferencial de alíquota para o destino. Então, até aqui, sob o ponto de vista da matemática, ficou muito facilitado a partir de 2019. Então, essa planilha, pessoal, nessa parte, é só você alterar qual é o valor da operação. Se você colocar 5 mil ou 50 mil, ele já vai atualizar para você automaticamente. Então, aqui nós conseguimos identificar. Então, o ponto de partida vem na fundamentação legal e identifica, mas qual é a base que eu tenho que praticar? Única ou dupla? Agora vamos na base dupla, a base que, de fato, trouxe algumas novidades, não é? Então, o seu estado ou o seu destino está praticando base dupla? Como que funciona na prática a base dupla? Também da mesma situação, ponto de partida. Você está remetendo essa mercadoria, falando de FAO para não contribuinte. Ele não é contribuinte do ICMS? É verdade, não é contribuinte. Então, a resposta é sim. É base dupla? Você checou aqui na fundamentação legal? Chequei. Então, pratica-se no destino a base dupla. Beleza. Essa mercadoria é importada, sim ou não? Então, nós já vimos que, nesse caso do meu exemplo, foi não. Mas se vocês quiserem colocar sim, tudo bem. Mas, lembrando, se colocar sim, automaticamente a alíquota interestadual será 4%. Beleza? E aqui está a matemática que nós vamos fazer juntos. Como que funciona? É dito que você precisa inserir o ICMS do destino na sua base de cálculo. Se você olhar essa matemática, você vai falar, meu Deus, o que foi feito aí? Mas permita-me fazer essa fórmula sem você se preocupar com isso. Vamos fazer na prática aqui. Evidente que você não vai ter esse compromisso, porque é só você trocar aqui essa informação que calcula para você automaticamente. Mas vamos fazer aqui na base. Como que eu cheguei nesses 12.195,18? Ponto de partida é o seguinte, vai pegar 100 menos 18, que é a minha alíquota de destino. Quando você faz esse procedimento, você precisa agora converter isso em fator. Então, eu tenho, na verdade, 0,82 que eu preciso introduzir na minha base de cálculo. E o que eu vou fazer aqui na prática? Igual, em cima do meu ou do meu valor de operação, deixa eu jogar mais aqui em cima, igual 10 dividido por 0,82. Automaticamente, eu já cheguei na minha conta. Deixa eu colocar o númerozinho, só para vocês aqui acompanharem. Prontinho. Então, a base dupla é inserida o ICMS de destino nela. Então, perceba como eu cheguei em 12, 195 e 12. Uma vez que você encontrou a base de cálculo, a matemática vai ser exatamente com a base dupla, a base única. Como é feito? Veja só. Você vai pegar o valor da sua base e aplicar sobre o valor do destino. Automaticamente, você vai fazer igual sobre a base de cálculo vezes a alíquota interestadual. Uma vez que você encontrou a origem e o destino, o que é o próximo passo? É você conseguir entender qual é o valor do diferencial de alíquota. E aqui, automaticamente, você tem, então, essa informação, um menos o outro. Então, a planilha ela vai se prestar muito para que você consiga dimensionar como que faz a base. E é muito legal, pessoal, que nós tomamos o cuidado aqui na Net Fiscal e não temos a menor vaidade de compartilhar uma planilha que não tem nenhuma trava.
Porque eu sei que quando você recebe uma planilha de uma outra pessoa, há situações que as pessoas têm uma certa vaidade de não quer mostrar as formas, não quer deixar as pessoas alterarem coluna, não quer deixar adicionar informações. Nós não, nós queremos que você entenda, e aqui eu deixo a forma do cálculo, porque assim você vai entender exatamente como que eu cheguei nessa conclusão de cálculo. Então, por isso que nós vamos devolver a você uma planilha que você tenha a liberdade de acrescentar mais informações que você julgar necessário. Lembre-se, nós estamos num ambiente saudável de trocas de informações. E a Net Fiscal tem esse compromisso de, então, ser uma pessoa, digo pessoa mesmo, de levar para você uma facilidade, mas que você possa usá-la da melhor forma possível para a sua realidade. Por esse motivo, as formas são abertas realmente para que você possa fazer o uso como você julgar melhor. Em regra, meus caros amigos e amigas, a base de cálculo única e a base dupla, ela tem essa dinâmica de cálculo. E as demais abas, elas se servem para a mesma coisa. Ela tem a mesma dinâmica. Eu coloquei tanto para DIFAL não contribuinte, DIFAL contribuinte e DIFAL ICMS e ST. Vocês podem perceber, por exemplo, aqui, ó, DIFAL contribuinte. Aqui você vai ter uma planilha da mesma explicação. Eu adiciono aqui uma parte chamada finalidade da aquisição, ou seja, para que a pessoa identifique que o DIFAL para contribuinte, então, vai praticar ou para uso e consumo ou para ativo imobilizado. E aqui você consegue relacionar qual é, então, a dinâmica da sua realidade. Então, perceba, meus caros amigos e amigas, se você tem uma boa teoria e você tem uma boa prática também matemática, que aqui está, você tem todas as condições de conseguir fazer um cálculo bem adequado. Evidente que, como vocês podem aqui observar, eu tomei o cuidado de trazer todos os estados, todos os estados. Então, muitos aqui, de repente, podem ter outros compromissos, do tipo, professor, como que eu vou praticar uma redução de base de cálculo? Professor, como que eu vou saber que tem uma isenção? Calma, essa aula ela foi dedicada exclusivamente para que a gente pudesse entender a licitude da cobrança do diferencial de alíquota, como que se pratica a base única ou dupla, seja qual for a modalidade do DIFAL que nós estamos tratando. Aqui nós temos a fundamentação legal que você pode conferir para checar se faz sentido o que está sendo posto, foi examinado com a melhor destreza possível, mas, de novo, a planilha está aberta para que você possa adicionar elementos novos que podem te ajudar no seu dia a dia. Então, meus caros amigos e amigas, permita-me agora interromper aqui a nossa dinâmica. Vendo muitas pessoas colocando da planilha, das informações que ali foram colocadas. Pessoal, muito bom. Fico feliz que vocês tenham gostado aqui também das exibições. Realmente, hoje, temos um público excepcional, extraordinário, que até, inclusive, chamou a nossa atenção da quantidade de pessoas que estão aqui. Tem muita gente mesmo, fazendo com que a gente tenha até dificuldade de conseguir acompanhar todas as informações que aqui vocês colocaram. Então, em regra, em aula, pessoal, nós conseguimos interagir muito mais com os alunos. Então, até deixo o registro para que eu não pude interagir de forma simultânea com os vossos amigos, porque, obviamente, nós temos aqui pessoas que passam da casa de 500 pessoas assistindo. Então, são muitas perguntas que vêm chegando. Mas, evidentemente, que quando nós estamos falando para os nossos alunos da plataforma, temos mais recursos para que a gente possa conversar também com eles através da plataforma, então facilitando muito mais. Mas, da minha parte, o meu objetivo hoje, além de estar com vocês essa noite, é estar comemorando essa data tão especial que nós estamos na Net Fiscal. A aula número 100 é algo que nos representa muito, porque é algo que nós gostamos muito de fazer, é que levar o conhecimento. E por esse motivo, em conjunto, nós chegamos a uma conclusão muito simples, de que essa aula tinha que ser gratuita para chamar muitas pessoas, para que a gente pudesse, obviamente,
tentar levar uma informação para vocês de forma mais adequada sobre um assunto que é polêmico para chuchu. Bom, meus amigos, dito isso, então eu agradeço aqui as reverências, muitos elogios, eu fico enaltecido por todos vocês estarem aqui presentes, dedicando um tempo aqui de discutir sobre esses fatos. Eu fico, obviamente, até constrangido com a quantidade de elogios que estão chegando até aqui, pessoal. Então, dito isso, eu vou encerrar por hoje. Fico o registro novamente de que todo o conteúdo que foi compartilhado, planilha, conteúdo teórico, serão compartilhados com todos. Quem é aluno vai ter isso dentro da plataforma, que já está acostumado em fazer os downloads. Quem não é aluno, esse conteúdo vai ser compartilhado através do WhatsApp, no grupo que você entrou, inclusive, fazendo com que, neste momento, você vai ter todo esse conteúdo fundamentado para que você possa fazer da melhor forma possível o DIFAL não contribuinte. Uma excelente noite para todos vocês. Desejo que vocês tenham uma excelente semana e que a gente possa se cruzar em umas outras oportunidades. Me procurem também nas mídias sociais, em particular no Instagram. Como vocês vão receber esse material, vai ter também o meu perfil, fazendo com que, então, a gente possa discutir mais sobre algum assunto que, eventualmente, eu possa contribuir com vocês. Boa noite e nos vemos, então, numa próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês.